Mas acho que quando estava na secundária, que já tinha algum interesse por informática. Ok. Então, a partir daí já tinha decidido que queria seguir informática. E quando terminei a 10ª classe, foi quando entrei para um instituto técnico. Quer dizer, terminei a 10ª, fui para o instituto técnico. Não fiz nem a 11ª e a 12ª, antes de entrar na universidade. No Instituto Técnico tive bases de informática, boas bases diria, porque tinha programação, redes, tinha um bocado de quase todas as áreas da informática. Ok. Então entrei para a faculdade já com bastante conhecimento de informática e programação principalmente. Ok, ok. Yeah. Nice. Ok. E que, tem alguém que o inspirava, né, para chegar até onde chegou agora? Seguia caminho, passos que E alguém já seguia ou atirava no escuro, nesse caso? não, 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 não. Bom, quando estava a terminar o instituto, antes de entrar na faculdade, tive de estagiar, porque fazia parte do currículo do instituto. O Ok. estágio era obrigatório. Então, durante o estágio, conheci alguns colegas meus apresentaram-me ao grupo GDG Maputo, que é uma comunidade assim como o DSC, mas um bocado mais ampla. E na altura, acho que era finais de 2015, me apresentaram à comunidade, onde passei a participar e depois vi que tinha um evento e acabei participando desse evento só por curiosidade. E foi lá onde eu conheci o Dário Mongói, que na altura era o organizador do GDG Maputo. E ele era muito bom em Android e um pouco depois de ter conhecido ele tornou-se Google Developer Expert na área de Android. E acho que foi ele que serviu de inspiração para mim. Ok, nice. Yeah. Ok, então eu tenho. Quanto os participantes, se tiverem alguma pergunta, peço que deixem no chat, então ao longo do evento iremos debater sobre as perguntas. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Então, ah, a primeira pergunta: que faculdade, por exemplo, nós acreditamos hoje ainda não tem um grau de licenciatura, mas já atingiu muitos patamares na área de informática, né? Sem ter exatamente o título de engenheiro. Então, qual é o impacto que a faculdade teve na sua carreira, nesse caso? Yeah, é uma pergunta interessante, porque lembro-me quando terminava o instituto, quer dizer, quando estava ainda a fazer o instituto, estava no segundo ano, Ok, conhecia alguns dos colegas do terceiro ano que já eram finalistas e estavam a terminar. ok, E uma vez, em conversa com eles, perguntei tipo, o que eles iam fazer depois de terminar o instituto. Se iam para a faculdade, se iam continuar no ramo da informática. E uma vez um deles disse, eu vou fazer direito. E eu fiquei super confuso, porque tipo, como que alguém sai de informática para ir fazer direito? Por que tu estás a sair de informática para ir fazer direito? Ele disse, aqui já aprendi tudo, já sei programar, já sei mexer com rede. Tipo, não falta para mim, eu acho que não falta nada na área da informática. E por acaso quando ele disse isso, eu achei que fosse verdade e eu fiquei com isso também na cabeça, que eu praticamente já sabia tudo de informática, então ia já para a faculdade com a expectativa de tudo que eu estaria a ver, não seria novidade para mim, ok, mas depois de entrar na faculdade descobri que eu estava errado. Tinha muita coisa nova que eu nunca tinha visto e provavelmente não teria visto se não tivesse entrado na faculdade. Falo de coisas como algoritmos, que foi algo que não deram no instituto. Falo de paradigmas de programação. Existem vários paradigmas fora aqueles que deram no instituto, que basicamente o instituto focava-se mais em programação orientada a objetos, mas existem vários outros que vim descobrir só na faculdade. Então, respondendo a tua questão, será que teve alguma influência? Eu diria que sim,
De certeza que a universidade ajudou-me a saber mais sobre esta área e a ter curiosidade até de pesquisar mais sobre temas relacionados à informática. Ok, ok, nice. A outra pergunta que eu tenho aqui é: geralmente estudantes, principalmente de outras áreas, né? Por exemplo, direito, né? Geralmente tem a faculdade como única fonte de conhecimento, ou seja, só, só estudam aquilo que dão na faculdade. Então, também acontece para alguns estudantes de engenharia informática, no nosso caso, né? Há estudantes que só se focam naquilo que vê na faculdade e nada mais. Então, Uhum. o que é que tens a dizer sobre se focar na faculdade como única fonte de conhecimento? Yeah, eu acredito que não devia ser assim, não devemos nos focar somente na faculdade como fonte de conhecimento. Temos de ter em conta que a maior parte dos currículos que são dados nas nossas faculdades, tanto aqui em Moçambique como fora, geralmente são meio, diria, antigos ou desatualizados. Por acaso, nos que temos um currículo novo, então isso por acaso é positivo, mas para quem apanhou o currículo anterior, provavelmente teve matérias diferentes e a informática é uma área que atualiza-se frequentemente. Ok, Então, pesquisar fora da faculdade, fazer pesquisas pessoais, procurar aprender fora da faculdade, acho que é uma mais-valia para o estudante. ok, ok. Acho que a última pergunta aqui para o Rosário é: hum, hoje em dia notamos um grande avanço da tecnologia em várias áreas do mundo empresarial, né? Então, isso seria uma vantagem ou desvantagem para nós como estudantes? Desculpa, não percebi? Ah, ah, Notamos um grande avanço das tecnologias em várias áreas do mundo empresarial. Então, isso seria uma Uhum. vantagem ou desvantagem para nós como estudantes, principalmente na área de informática? Eu acredito que seja uma vantagem, porque isso praticamente habilita ou abre novas oportunidades de emprego, certo? Temos mais áreas para explorar, temos mais sítios onde estar, não vamos estar todos a trabalhar na mesma área e sendo assim há menos competitividade para uma mesma vaga. Então, com esses avanços, acredito que abrem-se mais oportunidades e acredito que é algo positivo para os estudantes. Os estudantes só têm de tentar ir atrás Ok, ok, e, e conseguir dominar esse. ok, E, tipo, digo, manter a par dos avanços. ok, ok. Yes. E o Flo, o José Manuel aqui deixou uma pergunta. Onde Certo. trabalha e como chegou aí? Acho que talvez o José ficou um bocado. Bom, atualmente trabalho na Mosdef, que começou, era uma empresa que começou como uma comunidade. Como é que cheguei aqui? Foi mesmo fazendo parte da comunidade GDG, foi onde eu conheci a Mosdef e passei a participar de eventos deles. E eu soube pelos eventos mesmo que eles estavam a formar uma empresa e pronto, foi a partir daí que acabei entrando para a empresa que estava a começar. Ok. A seguir tem uma pergunta do Ailton de Vez. Uhum. Que conhecimentos são indispensáveis para o mercado de emprego? Né? Que conhecimentos são indispensáveis para o mercado de emprego nas áreas de programação, redes e base de dados? Ok, estou a ver também a pergunta do Luzídio, que acho que é praticamente relacionada, então acho que vou responder as duas de uma vez só. Bom, normalmente depende muito ah, da área, porque na programação temos, mesmo dentro da área de programação, temos suas subdivisões. Temos, por exemplo, na área de desenvolvimento de aplicações móveis, podemos ter pessoas que desenvolvem só para Android, pessoas que só desenvolvem para iOS, pessoas que desenvolvem para outros sistemas operativos móveis. Temos outra subdivisão que seria web, e mesmo na web tem suas subdivisões, seria
há quem desenvolve só para front-end, que é o que nós vemos, e há quem desenvolve só para back-end, que tem mais a ver com as bases de dados e por aí. Conhecimentos indispensáveis, diria que acho que não há muito em comum, desde que alguém saiba a lógica de programação já é suficiente, porque depois é só se especializar talvez em uma determinada linguagem ou uma determinada tecnologia, e a partir daí já é bem fácil. E que base de dados também é um conhecimento que ajuda muito para quem está a trabalhar na área de programação. Não precisa ser tipo super profissional ou expert em base de dados, mas desde que tenha noções já vai ajudar bastante na área. Ok. Yes, aqui já não vejo mais perguntas, então a seguir nós vamos ter um bate-papo com o Obrigado Rosário, né? Então, mas acredito que ainda vão surgir mais perguntas, então iremos alternar. Então, a seguir vamos ter um bate-papo com o José Pedro Dava. Então, José, tá aí? Tô aqui. Ok, nice. Então, antes de iniciarmos, eu acredito que a maioria não conhece, eu também não conhecia antes há umas três, aliás, já ouvia falar de ti, né, mas não conhecia como tal quem é o José Pedro Dava. Então, acho que a tua sessão introdutória será mais longa, né? Porque, Eu nem sei se o meu vídeo está a aparecer aqui. já está a aparecer. Ok. Mas é o seguinte, sou o José Pedro Dava, software developer, cofundador da Movie, gamer on free times, também estudante do SCTEM. Mas o quê? Some award winner and so on. Ok, então eu acredito que muita gente. Ok. Falou do Move, então, para quem não conhecia, Move é uma aplicação que surgiu, acho que o José pode dizer há quanto tempo surgiu, que usa-se para comprar bilhetes de cinema, então. Ok, sobre Move surgiu como uma aplicação, foi criada comigo e pelo Dário Mungói, somos sócios. Foi uma aplicação que surgiu por volta de 2012, 2013, porque acabamos nos conhecendo num hackathon randomly, não nos conhecíamos, não éramos amigos. Os dois decidimos, por exemplo, puxar mais à frente porque o que seria desenvolvimento de Android. Então, mais à frente criamos o Movie, que era a aplicação de cinema, né? Que é onde o pessoal podia comprar bilhetes para o cinema e tudo mais. E a partir daí, Movie deixou de ser só uma aplicação e tornou-se uma empresa. Ok. Então, eu acredito que um fato interessante aqui sobre o José, então, acho que muita gente nunca viu o José na faculdade. Então, gostaríamos de saber por onde é que anda, José, e o que é que aconteceu para não lhe vermos com frequência na faculdade. Ok. É a melhor história que tenho para vos contar. Vocês, como são estudantes que têm, então, pronto, é assim. Eu sou o aluno do SCTEM que entrou no currículo que, por exemplo, o Rosário esteve a falar, que era o currículo passado. Tive o mesmo mindset, porque antes eu vinha já estudando programação já posso dizer, desde a 11ª, 12ª classe, quando fui convidado para participar da Olimpíadas de Matemática e para tal eu tinha que aprender Pascal. E para quem sabe o que é Pascal, é like você no maninho old, maninho antigo. E gostava mesmo de informática, então decidi entrar no curso de engenharia informática. Tive os primeiros anos, aprendi programação e era a cadeira que eu estava sempre dedicado. Sempre mesmo dedicado, porque é o que eu queria aprender. Ao longo do caminho, perdi o interesse pelo curso.
porque tinha aquele mindset que, pá, eu precisava de aprender programação. Mas no meio disso foi onde comecei a participar em hackathons, ganhar alguns concursos, alguns hackathons e tudo mais. E durante esse período de ganhar concursos, concursos sobre startups e etc., também comecei a viajar maninho, porque alguns prémios eram tipo viagens para incubação, etc, 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 etc. Nesse período eu disse, pá, já que eu vou começar a viajar, tenho que viajar por 3 meses e tudo mais, preferi trancar a matrícula. Então, tranquei a minha matrícula e quando volto para o Esquetem, o currículo do Esquetem muda. Então, sempre foi uma luta de tentar encaixar o que é o currículo do Esquetem, o novo currículo, e o que eu tinha antes. Posso dizer que quando eu realmente parei, tranquei a matrícula, ainda havia o curso noturno, então às vezes eu que safava. Então foi, e nem no meio disso, tive oportunidade de emprego. Fui trabalhar num dos bancos aqui de Moçambique e a experiência, posso dizer que não foi assim muito boa porque no fim do dia eu não tinha tempo. Era full day, então costumava estudar de noite. Posso dizer que no currículo antigo eu estava no quarto ano, ok? Então faltava-me um ano para terminar a faculdade. Então tranco a matrícula, viajo, volto um tempo depois e o currículo já é outro. Então existe uma coisa de tentar adaptar. Estudei com alguns que estão aqui por acaso no live e apanhou o novo currículo, e uma das coisas por acaso que o Rosário comentou, o novo currículo diz que mudou muita coisa do que era aprender informática antes e aprender informática hoje em dia. Mudou muita coisa. Porque antes nós estávamos a lidar, por exemplo, base de dados, era tudo só viver de SQL, MySQL, e eu já tinha conhecimentos do que eram base de dados cloud, já tinha sobre Firebase, Google App Engine, por exemplo. Então, tipo, tornou-se uma coisa meio puxada eu estar a fazer um curso que está a me ensinar coisas tão antigas que não estavam a fazer muito sentido. Foram viagens, foi perder interesse pelo curso, mas voltei agora para terminar. Mas está aí a razão. Existiu muita coisa no meio e posso dizer que hoje em dia não me arrependo nem um bocado. Melhor experiência que tive, por acaso. Ok. Eu acredito que aqui o nosso coordenador do curso de Engenharia Informática está aqui, então acho que ele vai sugerir um pequeno reajuste no nosso plano, né, para ver essas matérias que são antigas. Ok, então quer dizer que viajou e deixou a faculdade porque tinha coisas antigas, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer que a faculdade não desempenhou um papel tão intenso assim para a sua formação. Posso dizer que no currículo que a faculdade tinha, como eu disse, o que eu realmente queria aprender era a programar. Tipo, eu já tinha uma base do que era a programação, mas precisava aperfeiçoar, precisava saber um bocado mais. Eu no momento, eu só sabia o C Sharp e o C++. E eu estava à procura de algo a mais. E foi quando na faculdade comecei e aprendi o Java. E aquilo ficou tipo uau. E depois foi web, fiquei uau. Só que depois disso, nos tempos não olhava muito para o que era base de dados, por exemplo. Tinha uma noção do que já eram algoritmos e tudo mais. O currículo antigo, posso dizer, para o nível e o mindset que eu estava um bocado muito antigo. Então não trazia-me nenhum valor, posso dizer assim. Ok. Yeah. Então, ok. Eu tenho aqui acho que essas perguntas são um bocado hot. Então, é possível manter totalmente uma vida pessoal e também equilibrada
com a faculdade e manter os seus objetivos de vida. Ok. Manter o seu foco, né, sabe? Posso responder da seguinte forma: dizer que tu vais ter tudo a 50% ou teres um equilíbrio, teres exatamente o equilíbrio, nunca vai acontecer. É triste, mas é a real cena. Tipo, isso nunca vai acontecer. Tu vais sempre, por exemplo, para a tua vida social, tu vais sempre ter família que quer estar contigo. E acho que muitas das coisas acontecem mesmo como seja encontros de família. Temos encontro, família já não te vê há não sei quanto tempo, tu dizes, não, tenho uma coisa da faculdade, por exemplo, por resolver, por acabar. Tenho um trabalho de faculdade por acabar. Não, mas família não vê, estás a ver? Então, depois, digamos, estás a namorar. Ok. E tens um ponto que é ok, fim de semana, por exemplo, vou tentar estar com a minha namorada, porque durante a semana é quase impossível. É faculdade, casa, faculdade. Posso estar a ponto nesse ponto. Já tens uma questão, já tens que dividir o teu tempo para estar, por exemplo, com a tua família e estás com a tua namorada. Ok. Nice. Então, no fim do dia, isso tudo, e pior, quando entram no mercado de trabalho, não digo que não é possível alcançar o que vocês querem alcançar. Tipo, tudo é possível. Mas uma coisa temos que ter em mente, que nem tudo vamos conseguir de hoje para amanhã. Mas tem que sempre fazer uma coisa que é, por exemplo, pegar a tua agenda, são coisas que eu por acaso faço. Que é pegar a tua agenda e dizer, ok, durante a semana estou na faculdade, hora X, hora Y, ok? Vai chegar em casa cansado? Vai chegar em casa cansado. Mas tu, por exemplo, dizes que queres aprender uma coisa que está fora do schedule do que é faculdade, vais ter que fazer um sacrifício para ti mesmo. Vais ter que passar aquele tempo que estás cansado a estudar naquilo. E acho que o Rosário, melhor pessoa, sabe o que é tu investir tempo a estudar uma tecnologia, por exemplo, porque tu queres aprender. Depois, por exemplo, tu dizes, não, eu quero criar minhas próprias aplicações, ou então tentar gerir o meu negócio. Ok. É muita coisa junta, mas no fim do dia, se tu realmente conseguires, tenta, faz testes, né? Isso aí são testes, não existe nenhuma fórmula, não posso te dar uma fórmula e vai dizer que vai funcionar para ti, não. Funciona de pessoa para pessoa. O Rosário pode dizer que eu passo, por exemplo, 1 hora por dia a ver vídeos no YouTube sobre a tecnologia que eu quero aprender, né? Eu posso dizer, não, eu fico 30 minutos. Ou eu, por exemplo, fico a ler um documentário, um artigo e já estou bom. Isso funciona sempre de pessoa para pessoa, mas existem várias soluções, mas todas só podem ser testadas. E eu tenho a coisa de que sempre que eu quero aprender algo novo, a minha melhor técnica é criar. Tipo, não perder muito tempo a ler artigos, a dizer, não, queres fazer o dive deep daquilo, não. Vai criando algo e por cada step que tu vais passando, vais encontrar uma dificuldade. Sobre essa dificuldade, tu vais investigar e encontras soluções. Então, dizer-vos de verdade que é possível manter tudo numa linha reta é impossível. Tu vais sempre perder alguma coisa para ganhar algo. Tens que sempre sacrificar um lado. Ok. Que conselho deixas para nós, como estudantes, sobre focar-se na faculdade? Agora voltei para a faculdade. Yeah. Focar na faculdade. Essa pergunta também vai para o Rosário. Focar na faculdade e focar-se nos teus personal goals, objetivos pessoais. Então, qual é o conselho que deixam? Onde devemos colocar mais esforço, sabendo que também temos em casa nossos pais a esperarem que num período de tempo precisamos de ter o... Ok. Já percebi a pergunta. E Rosário pode dar uma resposta numa outra vertente, porque ele está mais on track em termos de faculdade do que eu, né? Mas o meu conselho, pela minha experiência, é que, número 1, tudo tem seu time, ok? E hoje consigo dizer isso no seguinte ponto. Estudem, né? Foquem mais na faculdade, né?
porque se não fizer isso, vais ter muita cobrança à volta, ok? Tu disseste do time de acabar a faculdade, vais ter muita cobrança à volta. Com essa cobrança à volta, te garanto que não vais ter tempo suficiente. Aliás, até podes ter o tempo, mas a tua cabeça já não vai permitir que tu consigas te focar nos teus projetos pessoais. Posso dizer que façam um 75%, por exemplo, da faculdade e o resto 25%, deixem para os vossos projetos pessoais. Faculdade, posso dizer, são 4 anos, certo? Então, se tu fores a aumentar esses 25% por cada dia, mês, ou etc, tu sais da faculdade, estás com uma bag já full de knowledge para as cenas que tu queres fazer. Podes não usar 100% o que aprendeste na faculdade, mas para aquilo que era o teu objetivo pessoal, tu já tens uma bag full. Que é tipo, posso dizer, de uma forma maninho punk, ok, pai e mãe, já terminei a faculdade, está aqui o canudo, eu vou fazer minhas cenas. E acredita, logo que tu entregas o canudo, já a cena não vão te pressionar muito quanto àquele ponto, que é a cena da faculdade. Podes ficar em casa, podes não ter job, por estás a focar nas tuas cenas, mas tu já tens um assunto que já eliminaste, ok? Já tens um buraco fechado. Então, podem trabalhar nas duas cenas sim, pai e mãe em casa, na verdade só querem que você acabe a faculdade. Foca nos teus projetos pessoais, mas tipo, não desvia muito daquilo. É a experiência e é o que eu posso dizer hoje em dia. Poderia ter terminado antes, sim, não teria as confusões que eu tive, não teria o noise around me que eu tive, e hoje poderia dizer, talvez estaria num outro step. Mas a verdade é uma, eu não me arrependo muito da decisão que eu tomei, porque acredito que hoje não teria o conhecimento que eu tenho, ok? Rosário, acho que podes dar a tua parte agora. Eu concordo totalmente contigo, Dava. Isso de tudo tem o seu tempo, é algo que eu antes não percebia. Lembro-me quando estava no segundo ano, acho que foi o meu pior ano na faculdade, onde porque estava mesmo mal, não me focava muito na faculdade, porque tinha começado um job numa empresa e focava mais naquele job do que na faculdade. E isso fez o meu desempenho na faculdade cair bastante. E foi a partir daí que eu percebi que não podia ficar a me focar, porque depois tinha mesmo essa pressão que tu disseste. E é uma pressão que por acaso tenho até hoje. Se tenho hoje é por causa dessa altura em que eu não me dediquei. Então, depois de reparar que não estava a correr bem, preferi tipo, deixar o job e focar na faculdade da forma como tu explicaste, 75% na faculdade e 25% para meus projetos pessoais e outras coisas. E foi aí que eu aprendi que tudo tem seu tempo. Então o terceiro ano até foi muito melhor para mim do que o ano anterior, porque já me focava mais e mesmo me focando mais, continuava a dedicar esses meus 25% do tempo para projetos pessoais e foi a partir daí onde tive mais interesse e comecei a escrever. Para quem não sabe, eu costumo escrever artigos relacionados ao Firebase, que faz parte do programa de Experts da Google. Então, tipo, quando fiz essa divisão, acho que as coisas, consegui tipo, andar com as coisas ao mesmo ritmo. A faculdade estava a andar e também os meus projetos pessoais estavam a andar. Então, eu acho que é importante saber dividir, mas mesmo assim colocar mais tempo, diria, na faculdade, porque há maior pressão na faculdade do que nos teus projetos pessoais, provavelmente. Então, acho que é isso. Então, aqui o José falou como ele gera o tempo dele agora. Rosário, como é que tu geras o teu time? É uma boa pergunta, porque normalmente eu não tinha uma forma de gestão do tempo. O que tivesse pela frente eu fazia e não planeava antes. Depois de um tempo tentei tipo, criar uma agenda como Dava explicou, desculpa, e tentar tipo, organizar tudo para eu saber tipo, antes de um dia chegar o que eu vou fazer no dia seguinte ou na próxima semana e coisas parecidas.
mas acho que para mim nunca funcionou e é uma coisa muito, muito estranha que eu não sei explicar como é que funciona sem agenda, mas foi funcionando. Mas a vantagem que tive é que neste ano, como tivemos o problema da pandemia e muitas coisas mudaram, as aulas passaram a ser online, passei a ter mais tempo, porque fora o fato das aulas terem reduzido o seu tempo, tipo, antes tínhamos 1 hora de aula, agora, aliás, antes tínhamos 2 horas de aula, agora temos 1 hora, e são menos vezes por semana. E fora isso, tem também o tempo que eu levo para sair de casa até a faculdade, depois da faculdade para casa. Tipo, surgiu muito mais tempo e foi mais fácil de organizar. Então, este ano procurei tipo, fazer uma agenda e tentar trabalhar com isso. Tem estado a dar certo. É tipo, tu saberes dividir tipo, tempo dedicado à faculdade, tempo dedicado a projetos pessoais, tempo dedicado à família, a lazer e coisas parecidas. Acho que dava para acrescentar nessa parte. Dava. Alô? Yeah. Tipo, no fim do dia, o que tu disseste, Rosário, é verdade. Primeiro, é uma coisa verdade. No fim, gerir uma agenda nunca é simples. É sempre algo boring. Tu chegas ao fim do dia, não, amanhã vou fazer isto, vou fazer aquilo. E a mesma coisa que o Rosário tinha, eu também tive, que posso até criar uma lista de tarefas, mas eu ficar tipo, essa tarefa é boring, deixa eu fazer aquela outra. E no fim do dia, tu não fizeste o que tinha que fazer. Por exemplo, a aplicação deveria estar a correr, deveria ter loading screen, mas para ti é mais interessante estar a buscar data na base de dados. E de repente o cliente chega até amanhã e diz, não, está a tentar usar a aplicação e tipo, não dás nenhuma informação que estás a fazer loading, mas tu estás feliz porque, tu conseguiste fazer aquilo. Mas ter uma agenda o meu processo tenho todas as noites, tenho uma lista de tarefas que eu vou fazer no dia seguinte, ok? E quando chega a noite do dia seguinte, vejo o que é que está feito. Durante o dia vou fazendo tiques, vejo o que é que está feito. Ok, se isto não está feito, posso passar para amanhã, posso passar para um outro dia, dependendo da prioridade, né? Porque também existe isso, não só ter uma agenda do que só ter uma agenda com tarefas, mas que prioridades tem cada tarefa. Será que essa tarefa abre porta de uma outra tarefa? Posso dizer que nem a faculdade, acho que é mais importante, tu passares uma cadeira que tem, por exemplo, precedências, não sei o que e tudo mais, do que cadeiras que podes fazer e transitas para outro ano, ok? Então, não digo que essa serve, tentem passar tudo, né? Mas é mais ou menos o exemplo que eu posso dar. É uma agenda, tenho várias aqui, se eu mostrasse um minuto só. São agendas, cadernos, tem tarefas, tem cenas de mock-ups, cadernos que andam comigo, fico às vezes a fazer mock-ups de aplicações, websites, mas que é importante. Nos primeiros meses era zero, não conseguia fazer. Fazia uma lista, não cumpria nada. Porque às vezes ficava mais feliz porque estava a assistir algo no YouTube. Então, ter uma agenda, a agenda que vai te fazer, vai te dar, vai te criar o hábito, vais ter disciplina. Mas uma coisa é verdade, ter disciplina não quer dizer que algum dia não faz falhar. Tem dias, just be lazy. Just be lazy, ficar todo dia sem fazer nada, todos precisamos disso. Tem dias que não vais ter vontade de fazer nada. Ok, don't do it. Mas ficar a saber que tens que trabalhar depois, não digo que ficas uma semana sem fazer nada, isso é chato, também já é puxado. Mas há lazy days, they're okay to happen. Há dias que tens que ficar com a família, ok to happen. Mas tenta sempre gerir uma lista de tarefas, o que é que tens que fazer, quando é que tens que fazer, deadlines são importantes. Porque não só disciplina, mas pelo menos amanhã se alguém te pergunta em quanto tempo tu consegues fazer isso, tu dás uma resposta como deve ser. Não, podes-me criar um website em quanto tempo? Tu dizes, 2 semanas, depois chega o deadline e não consegues. Costuma ser mais realista do que o tempo mesmo, porque o tempo não existe.
pessoas pedem mais que 24 horas, mas isso nunca vai acontecer, então tens que gerir isso mesmo. Ok, tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos começar. E começar pelas perguntas do Lucídio Rafael. Para um iniciante neste mundo da informática, acredito eu, por onde é que vocês acham que ele deve iniciar? Ele refere-se aqui a quais tecnologias deve aprender, linguagens, quais estão em alta e neste momento onde aprender e como aprender. Eu gostei dessa questão, mas porque muitas vezes as tecnologias que estão em alta não são as tecnologias, às vezes não são as tecnologias que o mercado de emprego está à procura. Por exemplo, podemos ver no mundo afora o que está em alta, vermos tecnologias bem recentes e que muitas empresas de fora estão à procura e ver que as empresas de Moçambique não estão à procura dessas tecnologias. Os requisitos são completamente diferentes. Então a dica que eu deixaria seria, procurem ver as vagas de emprego para as empresas que vocês gostariam de trabalhar. Vejam quais são os requisitos. Acredito que a maior parte das empresas aqui em Moçambique já começou a criar uma página ou a partilhar em posts os requisitos das suas vagas e por aí. Então procurem ver quais são as linguagens mais frequentes, as tecnologias que são mais procuradas e procurem aprender a partir daí. Antes de passar a palavra para o Dava, gostaria de responder também a pergunta do Ailton, que perguntou qual seria o certo, aprender um pouco de cada linguagem ou focar só numa linguagem. Eu acho que para quem está a iniciar, aprender um pouco de cada uma é o mais fácil e assim é mais fácil de depois decidir em qual a pessoa irá se focar. Por exemplo, eu trabalho mais com Android, mas quando estava a iniciar, investiguei um pouco de tudo. Investiguei um pouco de web, um pouco de iOS. Não gostei da experiência em web, sorry, Dava. Não gostei muito da experiência em web e por isso fui focar mais em Android. Então, foi na base da experiência que eu decidi, experimentei alguma coisa e depois escolhi aquilo que eu mais gostei e depois é que me foquei numa só tecnologia. Então, eu acho que a minha dica seria essa. Primeiro experimentar e depois focar-se. Ok. José? Yeah. Eu acho que a minha resposta, a resposta do Rosário, totalmente certa, mas vou para um outro lado que é um bocado mais dive deep, né? Que seria, acho que respondo as duas perguntas do Ailton e do Rafael. É o seguinte, eu parto de um outro princípio. Por acaso o Rosário falou disso. Em termos de programação, a cena-chave é tu aprenderes a lógica. Acabou. Não importa exatamente que linguagem. Uma das coisas é, os filmes sempre passam aquelas imagens, malta, só typing, aquilo não existe. Honestamente falando, aquilo não existe. Tu sempre vais para o Stack Overflow, vais procurar alguma coisa, vais estar sempre a pesquisar cenas. E posso dizer que no fim do dia é até bom, porque a roda já está inventada. Por que tu vais bater cabeça às vezes estar a tentar inventar um código que já tem? Estás a ver? Mas a verdade é a lógica é muito importante. Se tu aprendes a lógica de programação, foi como eu comecei. Aliás, não, fiz tudo ao contrário. Eu aprendi C#, C++ e pensei que sabia tudo. Quando tive programação do primeiro ano, foi quando fazíamos a cena dos fluxogramas, como é que funcionavam, etc, etc. Aí já aprendes uma outra vertente. Eu poderia te programar em C#, C++ à vontade, poderia fazer o software e tudo mais. Mas se me entregasse uma outra linguagem, eu não ia perceber como é que aquilo funciona. Então, lógica de programação é muito importante. São muitas poucas linguagens, só as antigas, que já não seguem a mesma lógica, umas vezes correm de baixo para cima, de cima para baixo, mas acho que hoje em dia, tudo está a ficar um padrão. E aprender o que é que se focar para o mercado de emprego, a solução é essa.
Primeiro tens que ver o environment, o país que tu estás ou o país que tu queres ir jogar, ok? E outra coisa é ir para a empresa que gostaria de jogar e ver quais são os requisitos que ela tem, ok? Moçambique está a desenvolver algumas, estão a abrir portas para algumas novas tecnologias, outras não. Então dizer que vais aprender tudo é mentira. Aprendes pouco, tiras um bocado, e no fim do dia vais saber o que é que gostas mais, o que é que não gostas. Eu comecei com Android, né? Tipo, já levar um bocado mais sério. Mais à frente fiquei tipo, ok, sei um bocado de Android, mas it's not my thing. E depois o que mais me irritava é que Android Studio consumia meu computador muito mal. E então procurei uma coisa mais leve, que foi web. Mas quando comecei a aprender web, é porque já havia o challenge de ter aplicações webs que conseguiam, entre aspas, competir com aplicações nativas. Então foi um challenge, foi algo que eu fiquei curioso e fui atrás disso. Hoje em dia, recuei um bocado. Eu não vou mentir, I got bored of web e voltei de novo às aplicações mobile. Então, mas isso tudo é graças à lógica. Não tenho muita dificuldade em chegar, pegar uma linguagem nova, começar a fazer alguma coisa. Não tenho, porque a lógica no fim do dia é a mesma. Então a lógica é o ponto muito importante. Depois apanhas algoritmos e tudo mais, mas a lógica é muito importante. É o ponto número 1. Eu acho que é as chaves para tipo, tudo tornar um bom programador, porque às vezes mesmo as empresas vão te contratar para uma linguagem, de repente há um outro serviço, dizem não, vais mudar de departamento, vais fazer aquilo. Tu não vais chegar lá e dizer, eu não sei fazer isso, ok? Por que não sabes? Não sei, mas a lógica, com lógica, tipo, já está tudo. Ok, nice. Tenho aqui uma outra pergunta do Luzido. Também irei fazer uma mistura com a minha pergunta aqui deste lado. O que faziam sempre que tinham dificuldade e se já alguma vez pensaram em desistir da carreira, tipo, like, eu já não quero ser essa cena? Ok, vou responder, depois faz tu, Rosário. Desistir, o momento que eu quis desistir foi quando estive a trabalhar no banco, sim, e a linguagem, por exemplo, foi um environment que eu não queria. Não foi algo que eu estava trabalhando na área de programação, sim, mas era algo que não punha-me challenge. Parecia que eu ia sentar e ficar naquele ponto encravado, não havia nada novo. Precisava de alguma coisa nova, algo challenging to do. Dificuldades vão existir a todo momento. Aqui no live está o Igor, que teve uma vez que eu liguei para ele, porque agora como voltei para a parte de desenvolvimento de apps mobiles, ele é muito bom a Flutter. Mais novo que eu, e liguei para ele, acho que ficamos uns 15, 30 minutos, me just making questions, a fazer perguntas de como é que isto funciona. Porque para mim não está a funcionar. Estou com um bug X, Y, Z. Então, quando há uma dificuldade, tens 2 pontos. Ou investiga, e às vezes as dificuldades que nós encontramos são parvas. Às vezes é um ponto e vírgula, uma vírgula, que colocamos no sítio errado e tudo mais. Procura saber com pessoas, como temos vários grupos, tens grupos de GDG, grupos de MozDevs, grupos mesmo da faculdade. Procura saber, mesma coisa que acontece na faculdade, estás com uma dúvida, tentas procurar saber do teu colega que está mais expert naquela matéria, né? Ele vai dar uma resposta. Agora, caso seja dificuldade de tu estás cansado, estás frustrado, etc., melhor conselho, larga teu laptop, fecha, vai dar uma volta, faço muito isso, dá uma volta de 5 minutos, tenta, esquece o telefone, esquece tudo, vai relaxar um bocado, depois voltas a pegar o teu PC. Rosário? É exatamente isso que eu dava disso. Quando era iniciante, sempre tinha um problema. Primeiro ia ao Google
e ao Google, e a maior parte das vezes a primeira solução que aparece é o Stack Overflow. Então, o Stack Overflow ajuda bastante quanto a isso. Depois conheci a comunidade, passei, acho que foi a razão do Dário ter me escolhido para ser organizador da comunidade, foi mais porque eu era bastante ativo, tipo, sempre que tinha uma dificuldade ia lá, perguntava, procurava ajuda, procurava quem pudesse me ajudar e sempre, acho que sempre me ajudou bastante fazer parte da comunidade. Agora, essas questões de cansaço realmente são coisas que não ajudam. Façam exatamente isso que eu dava disso, relaxem, vão dar uma volta e por aí. Agora, sobre a questão do Almeida, se alguma vez pensei em desistir da área, não. Acho que nunca tive uma experiência que me fez querer desistir. Ok, nice. Vamos parar aqui para perguntar. Alô, Almeida. Oi, Milva. Almeida. Oi, Milva. Boa tarde a todos. Ok. Ok, cheguei um pouco tarde, mas estão a falar do cansaço, que isso também podemos considerar como um grande desafio. Na nossa área também nos deparamos, como nossa área e para o geral, nos deparamos também com o termo da preguiça. Então, há aquilo que o cansaço, muitas das vezes, ele está aliado tipo, à preguiça. Então, como é que nós podemos separar a preguiça? Como lidar com a preguiça? Porque às vezes tu chegas a casa, chegas muito tarde, tu podes ser do job e tudo mais, mas tu chegas a casa e ficas tipo, tem um trabalho por fazer, tu acabas dormindo e tudo mais, entras nas redes. Como é que nós podemos separar essas coisas? Eu cheguei um pouco tarde, não sei se já tocaram nisso, então a preguiça muitas das vezes nos leva a cometer vários erros, deixamos muitos trabalhos para trás. Como é que podemos lidar com a preguiça? Acho que já temos tocado um pouco nesse assunto, que era aquilo que o Dava disse, que muitas vezes ele prepara uma agenda, e acontece comigo também, eu preparo uma agenda e depois chega o dia, não faço tudo daquela agenda, faço ou metade, ou menos que a metade. Eu acho que, para mim, acho que começa com disciplina, saber, tipo, ter disciplina e ter em mente que eu tenho de fazer isto, ter em mente que isto é importante e que deadlines são importantes. Claro que não vai ser sempre que vamos conseguir, tem sempre aqueles dias em que temos preguiça, mas termos em mente que, tipo, no final do dia refletirmos que conseguimos fazer talvez 5 de 20 tarefas e vermos que isso talvez não esteja certo e tentarmos melhorar no dia seguinte. Acho que começa por aí. Dava, não sei se queres acrescentar. Como o Rosé estava a dizer, no fim do dia isso, e uma das coisas é verdade, sendo realista, tu já sabes que tu tens essa preguiça, então a questão é o que é que tu tens que fazer para mudar isso, mas não somos nós de fora que vamos mudar isso por ti, é uma coisa tua, tu sabes, e se tu dizes que tens essa parte de preguiça e da forma que tu falas, tu sabes que é algo errado, então se é algo errado, é algo que tu tens que resolver, posso dizer, contigo mesmo, que envolve disciplina, custa, mas envolve muita disciplina e tudo mais. Eu não passo todos os dias a programar, não passo toda hora a programar. O Rosário também não faz a mesma coisa. Tem dias que eu fico o dia inteiro só a jogar games, só. Mas tu tens que pelo menos fazer alguma coisa, existem tarefas. De 20, pelo menos faz 5. No princípio, de 20, pelo menos faz 2. Dia seguinte, de 20, faz 3. Os dias vão passando e isso vai começar a entrar e vai se tornar algo que vais fazer todos os dias. A preguiça sempre vai existir. Preguiça, não ter feeling, isso vai existir todos os dias. Só que tu és a única pessoa que pode lutar contra isso.
Não existe uma fórmula, não existe um comprimido que vai resolver isso. Eu não tenho uma fórmula certa, não posso dizer faz isto, faz isso. Não. Hábitos, disciplina, isso daqui. Pronto. Ok. Tem uma pergunta aqui do Ailton, mas acredito que essa questão aqui seja um bocado técnica, então iria nos levar a mais perguntas. Então, acho que essa pergunta aqui vai ficar para um outro meeting, porque este é o primeiro de muitos. Então, aqui eu tenho uma pergunta que eu preparei para o Dava. Eu estava aqui a pensar se devo ou não devo, mas ok, I'm gonna ask this. Um, Dava, já alguma vez terminaste um relacionamento por não conciliar as duas, like, a faculdade, o job? Yeah, Já, ok. já. Tipo, não posso dizer que terminei, né? Tipo, terminou. Não vamos atirar a culpa a nenhum dos lados. Tipo, terminou. Duas pessoas a estudarem e eu estava a estudar, estava a trabalhar. Então, às vezes era aquela coisa, entrava na faculdade. Durante a manhã poderíamos estar juntos, né? Depois ia à faculdade, mas comecei a trabalhar, as coisas mudaram. Era todo dia no job, à noite faculdade. E vais-me dizer qual é o intervalo de espaço que eu tenho? É curto. Mas sim, já terminei o relacionamento para isso. Ok, ok. Bom, eu peço que para os nossos convidados que deixem aqui no chat os vossos links das vossas redes sociais, então para redes sociais, artigos e yeah, para keep on track. Então, agora iremos partir para outra parte do evento que eu irei aqui apresentar o programa, que é este programa desse. Então, yeah. Sorry, Almeida, um minuto só. Assim, uma resposta muito rápida para a parte do Ailton. Mais à frente, há pessoas que já estão muito mais ligadas, sim, à parte de encryption e tudo mais. Mas, por exemplo, as tecnologias web e tudo mais, todos os frameworks que estão a existir ajudam muito já a fazer isso. Que não existe muita luta, tem pessoas que vão muito mais deep, mas tem muitos frameworks que já facilitam esse trabalho. Ok? Ok. Ok, a seguir irei aqui apresentar. Acredito que já estão a ver o meu ecrã, right? Alô? Yes. Ok. Bom, este evento aqui é o primeiro evento da série de eventos do Developer Student Clubs. Então, o Developer Student Clubs é um programa da Google, oferecido para a Google, que traz aquela, que traz aquela comparação entre aqueles clubes de ciências das escolas secundárias, então, trazendo o mesmo conceito para faculdades. Então, para estudantes, não só da área de informática que estejam interessados, eh, não só para a área de estudantes da área de informática, mas também para outros cursos e outras áreas. Então, mundialmente existem mais de 1.200 clubes em mais de 50 países e em Moçambique existem 4 clubes. Então, temos o DSC do Esquitem, é a primeira vez. Temos da UEM, que já existe há bom tempo. Temos também no ISO-TC e temos também na USTM. Qual é o objetivo do Developer Student Clubs? É de conectar, inspirar e aprender. Então, conectar estudantes, vários estudantes, inspirar. Então, estivemos aqui a ouvir histórias inspiradoras do Rosário e do José. Então, e aprender também, né? Então, nós com este, com este, com este programa pretendemos dar ao mundo, ensinar, neste caso, com eventos, tecnologias da Google.
Então, outras comunidades da Google são o programa de Experts, o Rosário já faz parte, tem o Women Tech Makers, este programa é especialmente para mulheres, temos o GDG, o Rosário é organizador de eventos do GDG também, e por fim temos o Developer Student Clubs. Então, o que é o DC? Então, o DC são comunidades baseadas em universidades interessadas em tecnologias da Google, como dizia antes, não só. Então, está aberto para estudantes que vão graduar ou já graduaram para crescer nesta área. Então, os interessados que farão parte da comunidade irão aprender e criar soluções para a sua comunidade. Ok? Então, um dos objetivos é conciliar aquilo que aprendemos na teoria com a prática, porque atualmente temos muita dificuldade em conciliar aquilo que aprendemos na faculdade com a prática. Geralmente só aprendemos e geralmente onde é que vamos aplicar aquilo? É o maior dilema que, como estudantes que temos nesse caso. Então, estes também são mais alguns objetivos. São estudantes, criar soluções para a comunidade, criar um espaço para aprender novas tecnologias e criar uma ponte entre a teoria e a prática. Então, por que fazer parte do DSC nesse caso? Então, criar soluções para problemas locais, ganhar experiência com pessoas que usam aquelas tecnologias e ter apoio para as ideias que vão surgindo e tudo mais, e comunicar-se com novas comunidades e desenvolver habilidades, é claro, consigo as suas habilidades e ensinar aos outros. E será um espaço aberto para partilhar e encontrar ferramentas. Então, quem pode fazer parte deste grupo é qualquer estudante, aliás, qualquer um que tenha interesse em novas tecnologias. Então, qualquer um que tenha interesse em potenciar as suas habilidades e servir à comunidade. E, claro, criar soluções. Então, nós, como DC dos que temos, o que podem esperar de nós? Nós iremos organizar eventos como o Study Jams, onde o Study Jams é um programa, é uma espécie de evento, então, que geralmente é mais ligado a crianças, mas iremos conciliar este ambiente para estudantes da faculdade. Bootcamps, então, onde teremos que resolver problemas reais ou aprender tecnologias novas e implementar nesse caso, e hands-on labs. Também teremos Tech Talks. Podemos ter aqui o Igor, que está aqui no nosso meeting a falar de Flutter, por exemplo. Então, Igor, fique à espera de um convite nosso em breve. Então, este é o fim do slide nesse caso. Então, espero que estas aqui são as redes sociais que usamos até então. Então, juntem-se a nós e muito obrigado. Então, para a parte final do evento, eu gostaria de fazer uma foto família com todos que estão aqui. Então, se puderem, peço. Não, Rosário, não temos stickers. Quando tivermos eventos reais, irão ter stickers. Então, eu aqui irei deixar o link para fazerem parte da comunidade na plataforma desse. Então, se puderem, peço que liguem as câmeras. Então, iremos fazer uma foto família. Então, ok, irei aqui fazer uma. Ok, um momento. Ok.
Ok. Yes. Yeah. Então, e como achei que terei que guardar muitas fotos. Ok. Então, irei deixar aqui o link para que possam dar feedback do como é que foi o evento, se gostaram. Então, espero que preencham o formulário. Tivemos alguns imprevistos no início que não estavam previstos, então muito obrigado a todos e vemo-nos em breve. Não, Ailton, não irei fazer stickers. Ok. Então, thank you all. Muito obrigado. Bye bye. Bye. Thank you.